É daí é o seguinte, a velocidade é sempre igual. A velocidade da luz. 3 vezes 10 oitavos metros por segundo. Só que tem uma coisa que muda, que é a frequência. Ah, a frequência é a quantidade de vezes que a luz faz esse movimento aqui, ó. Se ela faz muitas vezes, frequência muito alta. Se ela faz poucas vezes, frequência mais baixa. Então, essa que é a diferença entre eles. E nós vamos ter algumas faixas. Eu vou colocar essas faixas aqui. Geralmente a gente coloca assim, ó. E fica um pouco mais fácil da gente entender. O que a gente chama de luz visível é só um pedacinho. Acho que ele deve ter falado sobre isso, né? Visível. Luz visível é só um pedacinho. Que a gente vai começar por aquelas que têm um comprimento de onda maior, que é a luz vermelha. Tom vermelho. E o que tem comprimento de onda menor é aqui, ó, o violeta. Acima disso aqui, nós temos aquilo que a gente chama de ultravioleta. E abaixo do vermelho, nós temos aquilo que a gente chama de infravermelho. Onde que a gente consegue ver isso aqui na vida real? Temos de alguma coisa que a gente fala sobre ultravioleta ou infravermelho? Não faço ideia. Ultravioleta. Onde que a gente vê ultravioleta na vida real? Sabe quando você passa protetor solar? Aham. Protetor solar te protege exatamente dos raios ultravioleta. O ultravioleta ele vai ter algumas classificações, mas de maneira bem tranquila, o protetor solar te protege dos raios UV. E infravermelho? Controle. Controle de televisão, controle de televisão, até os controles mais antigos, deixa eu ver se consigo te mostrar aqui, ó. Você conseguia ver com uma câmera infravermelho, controle remoto. Mais antigos dava para ver. A galerinha. Pra vocês que não conhecem. Deixa eu ver se aqui ele mostra. Aqui, ó. Você consegue ver uma luzinha. Tinha um que era até vermelhinho que você conseguia ver. Porque ainda que a gente não consiga ver de fato, porque o infravermelho está abaixo daquilo que a gente realmente consegue ver. Mas aqui, ó. Acho que vai dar para ver. Aí. Isso é exatamente o infravermelho. Lógico. Se a gente está enxergando, não é mais infravermelho. Se a gente está conseguindo enxergar, não é mais infravermelho. Mas isso aqui é um exemplo do infravermelho. É isso aqui que sai do controle, que bate na televisão e ela entende aquilo que tá, o comando que você está dando. Então nós vemos isso aqui no nosso dia a dia pra caramba. O infravermelho e o ultravioleta. Mas tem outras coisas que são importantes, que é o quê? Aqui nessa região mais próxima do vermelho, nós vamos ter, por exemplo, o 4G do celular, 5G. Ah, vamos ter aqui também micro-ondas, micro-ondas próximo daqui. Você vai ter a onda de rádio, então rádio AM, rádio FM, tudo isso aqui está nessa região mais atrás. E essa região mais à frente, aqui à direita, aí vamos ter os que são mais perigosos. Então, a parte aqui da direita, então, além do violeta,
ultravioleta. Aqui se torna aquilo que a gente chama de radiação ionizante. Eles são perigosos para a gente. Que é quem? Como radiação ionizante, quais são perigosos? Os raios UV, que vêm do Sol, e vamos ter dois, que é o raio, são os raios X e os raios gama. Esses três aqui, eles são perigosos para a gente. Então, eles podem dar câncer a longo prazo. Então, eles são perigosos por causa disso. Eles quebram os nossos átomos, eles são ionizantes. Então, a longo prazo, eles são cancerígenos. O que a gente mais vê é o UV, né? Então, é dito para passar protetor solar por causa disso. E vê uma coisa interessante? Ah, o que te queima no sol, quando você vai para a praia, aquela coisa toda, não é o calor do sol, é a radiação do sol. Então, mesmo que seja um dia que não tá tanto calor, mas se tiver batendo um mormaço, aquele solzinho fraco, é bem possível que você saia ardendo. Porque o que está te queimando não é o calor do sol. Então, exemplo, quando eu era criança e eu sentia calor porque estava na praia, eu ia para debaixo d'água, que a água estava gelada e eu achava que eu não ia me queimar por causa disso. Mas na verdade era o contrário. Por quê? Ah, a água não me protegia de nada. Se eu quisesse me proteger contra isso, eu deveria passar o protetor solar. Então pode estar um calor dos infernos. Se eu passar o protetor solar, eu não vou me queimar. Enquanto pode estar um frio, mas se estiver batendo sol e eu estiver sem protetor solar, eu vou me queimar. Bom, uma curiosidade interessante sobre isso. Além disso aqui, ele falou sobre a frequência. Então, vamos entender aqui algumas características da onda. As ondas elas vão ter duas características importantes: frequência e comprimento de onda. O que que é frequência? Frequência é o tempo que demora para a minha bolinha passar por tudo e voltar no mesmo ponto. Então, voltou no mesmo ponto, essa distância daqui até aqui é aquilo que a gente chama de frequência. Não, aqui, perdão. O tempo que ele demora, vou chamar aqui de delta t, isso aqui é aquilo que a gente chama de frequência. É a quantidade de vezes, então frequência é esse carinha aqui. E o comprimento de onda? É muito parecido. O que que é o comprimento? Comprimento é a distância de um ponto que se repete até o outro. E geralmente a gente vai pegar a- em cima ou embaixo. E eles têm nomes, tá? Vou botar aqui os nomes. É interessante da gente gravar porque vão ser ditos. Esse pontinho mais alto, tá vendo aqui, ó? Esse ponto mais alto, a gente chama ele de crista. É a crista da minha onda. O ponto mais abaixo, a gente chama de vale. Então, essa é a crista da minha onda e aqui é o vale da minha onda. E sempre quando a gente pega a distância entre duas cristas ou dois vales, a gente tem um comprimento de onda, que é essa letrinha que a gente vai utilizar. Essa letrinha, que é o lambda. Então, a distância entre dois comprimentos de onda, duas ondas é o comprimento,
E o tempo que ele demora para ir de uma crista até a outra, ou de um vale até o outro, é aquilo que a gente chama de frequência. Frequência é a quantidade de vezes que ele faz por segundo. Lembra de mais alguma informação que ele tenha dito? Mano, ele falou também sobre. Cara, ele falou muita coisa, tipo, coisa bem simples, como a luz, ela, dependendo de como ela for projetada, se ela for passar por um buraco pequeno, ela se inverter, tá ligado? A Tá, imagem sair invertida. Ele falou sobre elas não se misturarem, essas coisas assim. tá bom. Beleza. Achei que fala também sobre isso. É o princípio da independência, da reversibilidade e do princípio da propagação dos raios luminosos. São esses três que você acabou de falar. Então, realmente é interessante, é importante a gente falar sobre isso. Primeiro, a luz ela é independente. Ah, então, a luz ela é independente. Como assim independente? Ah, se eu tiver dois projetores aqui, ó, não vai dar. Deixa eu botar para cá. Deixa eu pra cá. Tenho dois projetores. Um está apontado para essa direção aqui, o outro está apontado para cá. O que que vai acontecer? A minha luz vai sair desse cara. Essa parte é bem tranquila, né? É só gravar o conteúdo. Só pra gente realmente não passar. Bom, se eu pegar aqui o outro, separa. O interessante é que no exato ponto onde as luzes se encontram, as cores se misturam. Porém, logo após as cores passarem, elas continuam independentes. Então, ó, sai amarelo, fica um verde muito forte, depois ele se torna amarelo de novo. Aquele encontro que eles tiveram não teve um valor expressivo. Mas hoje a gente consegue ver aqui também, ó, onde eles se encontram, isso acontece. Isso aqui acontece na vida real. Isso é chamado de princípio, como ele está aqui, né? Princípio da independência dos raios luminosos, que um atravessa o outro e suas trajetórias não são alteradas. Isso é diferente, por exemplo, da gente na vida real, né? No dia a dia. Então, se a gente barra com uma pessoa, se isso também vale para o som. Som isso acontece também. Se o som esbarra em algum lugar, esbarra numa parede, ele não consegue atravessar. Ou se o som bater junto com outro som, isso altera a direção que ele pode estar indo. Com a luz, não. Ela se mistura e continua cada um para o seu lado. Então, esse é o primeiro princípio importante. É o princípio da independência dos raios luminosos. Esse princípio é o princípio importante. O segundo princípio é o princípio da reversibilidade, que é o quê? A luz é reversível. O que é isso? É, quer saber se uma pessoa está te olhando? O que que ela tá... Quer saber se uma pessoa está conseguindo ver os seus olhos? Veja se você está conseguindo ver os olhos dela. Como assim? Se você consegue ver por um espelho, olhei para um espelho. Se eu consigo ver os olhos de uma pessoa, eu tenho certeza que a luz está saindo dos olhos dela e ela consegue me ver também. Ou melhor, a luz está batendo nos olhos dela e ela está conseguindo te ver também. Por quê? Porque a gente consegue saber o caminho da luz, ele é totalmente reversível. Então, ah, vamos ver aqui uma coisa.
basicamente isso. Se você está conseguindo ver a perna de uma pessoa por um espelho ou por qualquer outra coisa, se você só está conseguindo ver a perna dela, ela provavelmente só está conseguindo ver a sua perna. Porque tem alguma coisa tampando por algum motivo. Ela também consegue ver só a sua perna. Porque a luz ela é reversível. Então, todo caminho que ela vai, ela volta. Pelo caminho que ela vai, ela também volta. Se eu consigo ver, ele também consegue ver. E o último, que é aquilo que você falou, que é a luz sempre se propaga de forma retilínea. Onde que isso é importante, ou onde que isso parece? Tem um experimento que é muito interessante, que é a caixa escura. Eu acho que esse que é o nome. Experimento da caixa escura. Aqui é interessante, é exatamente aquilo que o seu professor falou. Se você fizer uma bolinha muito fininha, muito pequenininha, aqui ó, ele vai lá para o centro, se fecha e isso aqui está espelhando na frente dele, está sendo projetado dentro da caixa. Só que o interessante é que ela está sendo projetada de cabeça para baixo. Isso que é interessante. Por que que ele está sendo projetado de cabeça para baixo? É exatamente porque a luz se propaga sempre em linha reta. Então, vamos desenhar aqui, ó. Eu só tenho um furinho para passar muito pequenininho. Eu tenho um prédio grandão aqui, ó. E aqui eu tenho alguma coisa, o que a gente chama de anteparo. Anteparo. A minha luz, ela não consegue atravessar até aqui, ó, para ficar certinho. Ela não consegue fazer esse movimento. Para ela poder aparecer do outro lado, ela vai ter que passar pelo furo. Só que como que ela vai passar pelo furo, sendo que o furo é muito pequeno? Para ela passar pelo furo, sendo o furo muito pequeno, ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Ponta vai passar por aqui e a base também vai passar por aqui. Só que lembra que ele sempre anda em linha reta. Ou seja, o que está embaixo vai aparecer em cima e o que está em cima vai aparecer embaixo. Vermelho e vermelho. Esse é o princípio, por isso que ele fica de cabeça para baixo. Então, aqui, ó. A minha luz ela sai de uma ponta, como ela não consegue passar para cá direto, ela tem que passar pelo furo, necessariamente ela vai ter que passar dessa forma. Isso é muito interessante, porque a gente não espera que isso aqui vai ficar de cabeça para baixo. Então, no seu celular isso aqui acontece. No seu celular isso aqui acontece. No seu cérebro, olha que interessante, cara. Na sua cabeça agora está acontecendo exatamente isso. A imagem que está chegando no seu cérebro é uma imagem invertida. Só que o seu cérebro, muito inteligente que ele sabe que está invertido e volta para a maneira ideal. É o jeito que a gente está enxergando agora. Mas a imagem chega no seu cérebro dessa forma assim, cabeça para baixo. Chega no seu celular dessa forma. Então, a lentezinha do seu celular, a luz vem e tá de cabeça para baixo. Aqui ele está assim, aqui ele vai estar assim.
Então, são esses três princípios da luz. Primeiro, que ele é independente, ele se cruza, se junta, mas depois ele vai para o seu caminho. Segundo, que ele é reversível, ou seja, o caminho que ela foi, ela também volta. Então, se eu estou enxergando o olho de uma pessoa, a pessoa também está enxergando meu olho. Se eu consigo enxergar uma pessoa, ela também consegue me enxergar. E o terceiro princípio é que a luz sempre anda em linha reta. Ou seja, tudo que eu estou vendo, na verdade, eu vejo de cabeça para baixo. Só que o meu cérebro ele organiza e deixa em pontapé de novo. Não sei se ele te explicou dessa forma, mas ah, são esses três princípios que a gente utiliza aqui nessa parte. Lembra se teve mais alguma coisa, Yuri? Não lembro de mais nada não, do que ele tinha falado. Então, ele falou sobre o espectro. Esse aqui é o espectro eletromagnético. Deixa eu ver aqui. Ó. Esse aqui é o espectro eletromagnético. E aqui são os princípios da luz. Esses três que ela é reversível. Então, se eu enxergo, e aqui outra coisa interessante, né? A partir desse princípio que a luz só em linha reta, a gente deve se perguntar, pô, peraí, então se eu tenho no carro escrito ambulância, deixa eu ver aqui, ó, e ela bate no espelho, tem um espelho aqui, como que ela vai aparecer para mim? Vamos utilizar esse princípio daqui. A luz sempre anda em linha reta, então o meu olho, ele tá aqui, o olho tá aqui. Então, como a luz só anda em linha reta, esse cara aqui vai bater no espelho e vai chegar até meu olho. Esse cara aqui, para chegar até aqui, como que a gente faz? Para ele chegar, ele vai ter que bater mais próximo, ó. Mais assim, caso um pouco mais para lá. Deixa aqui. E deixa eu espelhar. Baixo, direito, baixo, assim. Então, olha o que aconteceu aqui. Nesse exato momento, elas passam uma pela outra, acontecendo exatamente o que aconteceu aqui. Então, quando a gente está, se a gente for pegar, por exemplo, um carro do bombeiro, um carro da SAMU, carro do bombeiro, a gente vai perceber uma coisa. Ele vem escrito bombeiro ao contrário. Por causa do princípio, a ambulância que estava em cima, ela bate e ela vai aparecer de forma alternada. Exatamente pelo princípio que a gente está falando da luz só andar em linha reta. Interessante, são várias coisas que a gente vê no dia a dia,
Isso aqui a gente sempre vê. Não sei se você já teve essa curiosidade, mas o carro da SAMU também. Tá. Escrito ambulância ao contrário. Por quê? Porque o motorista, o condutor que for olhar para o retrovisor, ele vai ver isso aqui certo. Nunca reparei isso aí, não. Repara da próxima vez. Quando você passar por um carro de bombeiro ou um carro da ambulância, você vai perceber que ele vem escrito ao contrário. Bem assim. Bem assim. Quando bater no espelho do retrovisor, você enxergar ele certinho, a ambulância. Vou falar de uma coisa que eu acho que ele não deve ter falado, mas só pra gente falar de uma coisa diferente, já adiantar uma parte do conteúdo que você vai ver, é sobre um princípio chamado de reflexão. A gente vê muito ele no dia a dia, mas ele é interessante por um motivo. Que é o quê? Reflexão é quando a minha onda bate em alguma coisa e volta no mesmo meio. Vou explicar o que que é esse mesmo meio. Então vamos pegar um conteúdo que ele não falou ainda. Só dar uma introdução. Então reflexão é quando a onda bate e volta no mesmo meio. Como assim? Pensa que uma lanterna. Uma lanterna, se eu apontar ela para o espelho, o que que vai acontecer? A luz vai bater no espelho e vai para outro local. Se eu pegar essa mesma lanterna e apontá-la para a água, ela vai bater na água e vai passar. Então, se eu estiver lá debaixo d'água, eu vou conseguir ver a luz passando. Quando a luz passa, é um outro fenômeno que a gente vai chamar de refração, que a gente fala em outro momento. Mas quando ela bate e volta, no caso de um espelho, é o fenômeno da reflexão. A gente conhece bastante, né? A gente ouve falar bastante de reflexão. Então, e qual a característica interessante da luz? É que sempre que ela bate, ela sempre faz um ângulo igual. Como assim? Quando ela bate aqui, ó, ela sempre vai fazer o mesmo ângulo. Então, se eu traçar aqui uma linha exatamente, ó, uma linha certinha em pé, ela sempre vai fazer um ângulo. Vou chamar esse ângulo aqui, por exemplo, de B. Tá, o ângulo B. Ela sempre vai bater com o ângulo D. O interessante, Yuri, é que ela sempre vai sair também com o mesmo ângulo, um ângulo B. Então, para que isso aqui serve? Vamos supor que uma questão ele te passe e diga que o ângulo que ele bate aqui é de 30 graus. Isso aqui a gente chama de normal, tá? Normal. É de 30 graus em relação ao normal. A gente sabe que ele vai sair com um ângulo de 30 graus em relação ao normal. Isso não muda. Por quê? Por causa do princípio que a gente tem aqui, que a luz sempre anda em linha reta. Esse princípio continua. Por isso que ela vai a 30 graus. Essa é a ideia da reflexão. Ele não muda no meio, ele continua, bate e só reflete, vai na mesma direção. Então você quer calcular, sei lá, qual direção você vai jogar a luz para ela bater em algum determinado local que você queira. Você tem que saber que ela vai bater e sempre no mesmo ângulo ela vai sair. Esse é o princípio que a gente tem que seguir. Esse é o princípio da reflexão. Show? Teve mais alguma coisa que ele disse que você se lembra? Teve não.
Teve não? Em química, como que você tá? Como que vocês estão? Mano, eu passei, tá ligado? Lá eu não sei não. Acho que ela passou também. Mas assim, vocês vão ter conteúdo novo de química quando? Já, quando que é a sua aula de química? Eu acho que deve começar conteúdo novo semana que vem. É porque acabou de sair de período de prova, né? É. Então, sem problemas. A minha ideia era a gente ficar mais tempo hoje, se tivesse mais conteúdo. Mas como não tem, não tem muito por que a gente ficar aqui, né? Se você sentir qualquer dúvida, pode falar comigo. Eu entro, te explico. Mas acho que a princípio a gente vai ter que esperar um pouquinho a semana que vem para a gente poder continuar com o conteúdo. Tranquilo? Tranquilo. Tem. Então vamos encerrar por agora. A gente ficou pouco tempo, mas semana que vem a gente pega mais firme. Então, Yuri, encerrar por agora. Até quarta-feira você pode? Quarta-feira à noite. Mano, eu não sei porque eu tô querendo voltar a lutar, tá ligado? Ah, Aí talvez segunda e quarta eu não consiga mais não. tá. Beleza. Eu vou ver que algum dia pra gente deixar fixo. Que fica melhor fixo pra todo mundo. Que aí vocês sabem que é sempre dia da aula. Eu sei que é sempre dia da aula e fica mais fácil da gente poder ter aula toda semana. Já, Já? Então, eu vou ver aqui. Vocês também me mandem os dias que vocês podem. Que aí a gente marca aí e sempre tem aula no mesmo dia. já. Então, valeu, Yuri. Até a próxima, cara. Já.